estou aqui no que deveria ser um retumbante reservatório d'água. Mas como você pode ver, não é ainda e tem mais coisas que não são. Aqui deveria haver um utilíssimo viaduto. E aqui uma lúdica creche. E que tal esta majestosa escola infantil? E também para esta linda ponte. E nesta área deveria existir um colorido centro educacional infantil. E aqui deveria ser um saudável centro de saúde. Essas são apenas algumas. Ao todo são 50 obras, ou que não saíram do papel, ou inacabadas, ou em andamento. Mas fato é que todas elas estão atrasadas. Onde eu estou? Aqui na cidade de Sorocaba, pertinho de São Paulo. E antes de ir para lá, que é a prefeitura, conversar com o prefeito, questionar por que isso está acontecendo, eu quero convidar você que está em casa e que não sabe que nessas obras foram gastos já mais de 50 milhões de reais. Tá aí? Vem comigo então, vamos fazer esse tour gostoso? Vamos lá, me acompanhe. Começa aqui então o nosso City Tour pela linda cidade de Sorocaba. Qual é o primeiro ponto? Onde estamos em frente a uma creche que foi inaugurada em janeiro, como você pode ver. Não foi inaugurada, né? Não, foi inaugurada em janeiro. Já foi inaugurada? Inaugurada. Não tá funcionando. Porque faltam alguns reparos. Tipo tudo. As crianças estão sem creche, as mães estão com dificuldade, que estaria tudo pronto. Atrasou um pouquinho essa para janeiro e até agora a gente não sabe o que aconteceu. A minha indignação é que além de não ficar pronto, além de toda essa roubalheira, eu não posso dar para o meu filho uma educação decente, porque ele precisa de uma vida social e dentro de casa só eu e ele não conta. Quando eu me mudei para cá, falou que era em junho de 2012. Cadê a placa? Eles até tiraram a placa, né? Não sai, não anda, preciso trabalhar, preciso sustentar o filho. Não tem como, porque eles ficam roubando e não fazem nada por nós. Bom, atrás da gente tem uma obra ali. Esse barulho de trator que a gente está ouvindo ao fundo não tem nada a ver com lá, né? Deve ser uma empresa aqui do lado. Construção, isso. Esse é do material para construção. O que era para ser aqui? É uma bacia de contenção, né? Que aqui é um lugar que tinha muita enchente. Em agosto, quando começou a obra, começou a todo vapor, daí tinha várias máquinas, era próximo da eleição, muita gente trabalhando. Agora está parado. O valor dessa obra estava em quanto? Mais de 6 milhões, né? É um repasse do governo federal. E tem uma coisa interessante na placa que eu queria mostrar para vocês. Opa, então vamos lá. Aqui está o valor total da obra, né? 6.543.000 e tralalá. Mas o que você queria mostrar? Pintaram em cima da data que era para ser entregue, 3 de fevereiro de 2013. Aqui, exatamente do lado, a gente vê o valor da obra aumentou mais ou menos 100 mil reais. E embaixo tem um novo prazo de entrega que também foi pintado ali em cima, em andamento. Mentira, não tem andamento nada. Esses tapumes, então, eles estão tapando o que não é. O que deveria ser aqui, então? Uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, para o distrito do Éden, que tem cerca de 15 a 20 mil habitantes e fica a 7 quilômetros de distância da zona urbana de Sorocaba. Ou seja, para desafogar as pessoas que se afogaram. Doenças mais leves, atendimentos emergenciais, para não afogar o centro urbano da cidade. Quando que deveria ser entregue essa UPA? Como a gente pode ver na placa, 8 de novembro de 2012. A gente que está bombando de trabalhadores aí dentro e máquinas e carros saindo, eu acho que a previsão é indefinida. Quantos mangos isso aqui custou para o seu município, hein? 3.587.000. Tete, tudo isso? Um pouquinho, né? Mas não tem nada dentro e nem fora, né? Inclusive não tem nem pacientes nem médicos. Mas tem mais obras aqui nesta cidade que ainda não foram terminadas. Bom, tá óbvio que o problema aqui é essa ponte que não foi terminada. Quanto custou essa obra? 3 milhões, aproximadamente para mais, tá? Na verdade foi feito isso aqui para conter um pouco o movimento que tem na outra ponte aqui. Dividida. Sim, dá uma dividida no movimento, só que realmente não foi feita. E no porquê? O que eles dizem é que, na verdade, a obra ela não teve como terminar porque a alça ela ficou mais alta do que a própria pista. Então agora estão fazendo uma nova licitação para poder fazer uma nova obra para terminar a ponte. E outra coisa que eu percebi também, aqui é uma ciclovia, né? Porque ela continua ali. E no meio tem este morro de terra, ou seja, quem vem de bicicleta tem que dar a volta aqui pela calçada, quer dizer, não adiantou de nada essa ciclovia. Segurança não tem nenhuma. Havia aqui a ciclovia, mas quando foi feita a obra,
Na verdade, foi colocado esse monte de terra em cima da ciclovia. Bom, que maravilha de planejamento, né? Agora vamos para um outro lugar aqui em Sorocaba para ver se tem coisa pior, se é um pouco melhor. Vamos ver. Que lugar é esse aqui? Aqui, na verdade, é uma área de interligação que ligaria uma região de Sorocaba com a outra, que fazia parte de um programa chamado Sorocaba Total. E deveria passar um viaduto, é isso? Exatamente. Qual era a data que tinha que ter sido entregue isso aqui? Porque tá passos lentos, né? Eu creio que até o final do ano passado, porque isso foram promessas de campanha, né? Foi dito em campanha. Ah, sim. Foi feito um marketing muito grande em cima do Sorocaba Total. E a gente esperava que isso acontecesse na gestão passada. O que a gente tá fazendo aqui? Isso aqui é uma escola infantil que foi construída para dar lugar, né, para as crianças que vão ser desalojadas de uma escola muito próxima aqui. E até agora o ano já começou, já está terminando e as crianças não vieram estudar aqui ainda. Há muita obra que não está sendo feita aqui. O que está acontecendo? Sorocaba está parada, né? Desde que o prefeito entrou, não tem obra andando. Sabe o valor? Dessa obra especificamente não tem nem placar nenhum com o valor, isso foi retirado. Tá vendo um monte de entulho ali, a gente tá vendo também as caçambas aqui. Aqui pelo menos parece que eles estão trabalhando. Acho que é a reforma eterna, né? Tem que dar um jeito de entregar essa escola e as crianças poderem sair da escola que vai ser desapropriada e vir estudar aqui, né? Tava previsto para entregar quando? No começo do ano letivo. Começo do ano, então? Isso, era para vocês estarem estudando aqui agora. E aí esse terreno, o que era para acontecer aqui? Os caras aqui era para ser o CEI 16, o Centro de Educação Infantil 16, que era para contemplar as mães que têm filhos no centro, estudam no centro da cidade. Uma obra de quase 2 milhões, foi aberto um edital, houve uma empresa que ganhou o edital, só que a prefeitura desistiu de construir. Por quê? A prefeitura simplesmente disse que desistiu e não informou o real motivo. Foram feitas várias desapropriações aqui, com áreas que valiam 300, 400 mil reais de casa. Essa obra simplesmente foi feita no papel, mas desapareceu na prática. A prefeitura havia prometido 20 creches, entregou apenas 5, e nós estamos aí com a CPI. Tem a CPI acontecendo mesmo? Quando ela começou e quando ela termina? Sim, essa CPI foi criada pela Câmara no começo deste ano, porque na virada do ano, ou seja, a partir da eleição do ano passado, houve pelo menos 48 obras, incluindo creches e escolas, que simplesmente pararam. A CPI está para concluir os trabalhos, houve descontrole administrativo, favorecimento eleitoral, pagamentos antecipados em empreiteiras que abandonaram essas obras, ou seja, há graves problemas envolvendo isso. Vocês têm uma listagem, então, na CPI? Já foi discriminado todas essas obras ou não? Sim, nós já recolhemos 48, possivelmente há mais até, mas as principais são essas. Nós demos foco nas escolas e creches. Vou apresentar isso aqui para o prefeito, um bom lugar para ele dizer o que está sendo feito, o que vai fazer e qual a pretensão dele de datas, por exemplo. Né? É verdade, não só as obras que atrasaram, muitas nem tiveram continuidade. Estamos já quase no final do primeiro ano. Para uma cidade de quase 700 mil habitantes, isso é uma coisa inaceitável. Pois é, eu tô aqui na prefeitura então para conversar com o prefeito ou quem receber a gente, e você deve estar curioso para saber o que tem nessa mala, né? Pois é, acho que o prefeito vai ficar também ou não. Vamos ver a reação dele quando eu abri-la. Vamos lá. Eu queria antes de começar a mostrar o que eu tenho aqui dentro dessa mala. Estou recebendo vocês aqui, se você tem algo a mostrar. Então, bom, deixa eu colocar aqui em cima, com licença. Como a gente é pobre, vai ter que deixar aqui. O local é inadequado, a gente tem uns ecopontos para receber esse material de construção, demolição. Desculpa mesmo não poder deixar a mala, que a gente realmente está com um problema de dinheiro na produção. É o seguinte, a gente recolheu isso aqui de até agora 7 lugares que estão ainda ou parados, ou em construção, ou em andamento de obras aqui da cidade. E eu queria saber o que acontece em Sorocaba que as obras públicas estão paradas. Não é bem assim, né? Não generalizar. São 50, prefeito. Não pode falar que é bem assim. Devagar, não é. Devagar. Assim. Ô, louco, você tá louco, prefeito. Porque você tem que ver o todo. Dessas obras paradas, e realmente nós tivemos vários tipos de problemas. Projeto que não estava completo e aí não havia como continuar. Problemas de repasse quando é obra conveniada com o governo federal ou o governo do estado. Eu não posso adiantar com o recurso da prefeitura. Contratos feitos com empresas que deram preço lá embaixo e depois não aguentam e abandonam a obra. Abandonam porque a prefeitura não soube administrar? Não é a prefeitura, não soube administrar. Você precisa conhecer a sistemática do processo licitatório. Pode ganhar a licitação, ganha no menor preço
e depois não consegue entregar. E para que eu possa retomar a obra, eu preciso providenciar um processo judicial. Qualquer processo licitatório, se for muito bem, leva de 3 a 4 meses. Mas, prefeito, aí eu pergunto para o senhor, que mundo é esse? Eu já vim aqui em Sorocaba, já fiz uma matéria das creches, e as creches não saíram como prometidas. Isso foi na gestão passada. Nessa gestão, o senhor está me falando que Sorocaba não consegue adiantar porque existem problemas burocráticos de licitação, ou seja... Desculpas, eu estou dando os fatos a você. Mas Sorocaba é uma bolha, então, que não consegue? São 50 obras. Para. Tem uma bucha na mão, então, porque o senhor acha que consegue resolver até o final do mandato? Não tenho 50 obras paradas, não. A gente visitou pelo menos 10. Tá bom, 10 eu aceito. Está rolando até uma CPI. Vibrei com a instalação da CPI dessas obras. O que acontece? Acontece, a CPI ainda não concluiu, estou esperando os resultados. E o Ministério Público... Mas o senhor não sabe, então? O senhor, como prefeito, não sabe o que está acontecendo? Não, eu sei o que acontece no resultado. Agora, por que acontece, eu espero que a CPI me diga. Porque a equipe do senhor não sabe ainda, é isso? A minha equipe sabe o que acontece na obra. Por que a obra atrasou? Então por que... Na obra atrasada? Porque ou o projeto não era completo, o vencedor, pelo menor preço, abandonou a obra. Essas coisas todas nós sabemos. O que o senhor pode dizer para mim dessa lista? Boa parte dessas obras já foram entregues. Boa parte, então, o senhor garante. Ora, eu não estou para brincadeira. A gente foi num piscinão que tem 2 placas ali. Uma delas tem uma data que está borrada lá. Era para ter sido entregue em fevereiro desse ano e não foi entregue. Depois uma placa ao lado, a data também está borrada. Era para ser entregue em maio, também não foi entregue. A gente chegou lá, não tinha absolutamente ninguém trabalhando. O que acontece? Hoje, vocês foram lá e não tinha ninguém trabalhando? Ontem. Isso é à tarde. Que eu tenho... Estranho. Foi isso que eu falei. Eu falei assim, ó, estranho. Tenho máquina lá trabalhando. Tem, prefeito. Tem máquina lá. Tem uma prefeito. Proclaim trabalhando lá. Só se tiraram... Uma só? Uma Proclaim. Bom. Uma dá conta do negócio. Não, é aquilo que eu posso fazer nesse momento naquela obra. A placa que está situada lá, que fala em recurso, é para uma outra obra, na sequência daquela, num outro local. Aquela placa... Coloca a placa, então, lá no lugar... Eu coloquei. Aí se você pergunta para... Você manda tirar, que legal. É isso que eu tô falando. A administração tá equivocada, então. Porque se coloca uma placa que não tem a ver com outro negócio, aí fala de um dinheiro que é... Complica a vida do cidadão, do jornalista. O valor de 6 milhões é para o outro trecho de sequência daquele, num terreno do outro lado da avenida. Bom, prefeito, eu tô vendo que o senhor tem umas fichas aí das obras que já estão, que tem uma previsão. O que o senhor pode dizer aí para mim? Eu posso dizer, por exemplo, com relação à creche do Lago do Divino, que a creche ficou pronta e depois começou a afundar, e o empreiteiro já retomou a obra, assumiu o compromisso de entregar essa obra em 30 dias. Sabe? Tem a creche da Comendador Uéter. Essa aqui, veja bem, ela vai ser licitada novamente. É uma licitação que chegou a ser feita, mas não chegou a iniciar a obra. Unidade de pronto atendimento do Éden. Essa é muito importante. Essa obra ficou parada e a entrega está prevista para abril de 2014. O viaduto da Humberto de Campos, esse sobre a estrada de ferro, é para janeiro de 2014. A ponte sobre o rio Sorocaba, que ficou no nível mais elevado, isso eu vou fazer em curto espaço de tempo, até para poder desviar o trânsito por ali. Aqui, então, está a lista que está agregada à CPI. O senhor disse que aqui tem algumas obras que já foram feitas e que... Eu peço, então, se o senhor puder mandar essa listagem, então, para a gente, até segunda-feira à noite, para a gente poder ler na bancada e saber o que está pronto. O senhor concorda, não? Não sei se dá segunda-feira. Vamos fazer esse compromisso com a gente. Eu faço o compromisso no escuro. Dias? Talvez 4, 5 dias. Talvez 4, 5 dias. 4, 5 dias. Não vai atrasar. Atrasar é uma circunstância ali a minha vontade. Hoje a gente termina uma matéria assim, coloca isso no site também da prefeitura. As pessoas não precisam ficar questionando, é só entrar no site e ver ali, não é? Sem dúvida. Não chegou. O prefeito de Sorocaba é engraçado. Você começa a pressionar, ele fala assim, vamos devagar, vamos devagar. O prefeito, este é o problema, tá muito devagar. Pois é, exatamente isso que a gente tá protestando. E sabe uma coisa muito interessante também, Marcelo, que eu queria falar? O prefeito, o senhor Panunzio, ele é do PSDB e o partido está há 16 anos no poder. Ou seja, já podia ter resolvido tudo isso aí. Não pode nem botar culpa no que saiu. Pois é. Mas, prefeito, é o seguinte, não chegou a lista do prefeito, ele falou que também não garantia, porque ele gosta de fazer as coisas devagar. A gente já percebeu, né?
mas a gente vai continuar esperando a lista atualizada, assim como os moradores de Sorocaba e assim como os muitos municípios brasileiros que não tem creche, que a creche está atrasada e que as pessoas acham que é assim mesmo. Não, peraí. Né? Não tinha um deputado ali antes do PT querendo cobrar para dar entrevista? Político é... Olha, mas tem uma vida muito mansa. A gente vai esperar e mostrar aqui na hora que o senhor tiver o que mostrar para a população de Sorocaba. Tá certo, Marcos? É verdade, isso aí. Enquanto isso, ó, se você tiver algum problema aí onde você mora, entre em contato com a gente que a gente vai atrás, a gente vai levar o Proteste Já até aí. Muito protestejá@band.com.br.